Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. É motivo de grande alegria estar aqui nessa noite para adorar, exaltar e engrandecer ao nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Só uma pergunta: quantos aqui já sentiram a presença de Deus neste lugar? A presença de Deus está aqui em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu quero agradecer ao meu Deus por essa rica oportunidade que Ele me confiou de estar aqui nessa noite. Também quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Ananias Boa Sorte. Que Deus continue abençoando a sua vida, a tua família. Agradeço também ao meu pastor local, que deve estar por aí, o presbítero Maciel, que tem sempre confiado no meu ministério, que Deus me presenteou, e não poderia deixar nesse momento de agradecer pela confiança ao meu líder, pastor Mauro Lima, ao qual eu estou tendo a honra de trabalhar ao lado dele. Tenho muita coisa a aprender com esse servo de Deus. Aleluia. Amado, só justificando porque não estou com a farda da Almadega. Eu vou falar, mãe. É porque, meus queridos, minha mãe falou: meu filho, a roupa de você pregar na Ebon, e escolhe aí. E eu tinha orado antes para Deus me dar essa oportunidade. Eu falei: então vou escolher. E nesse momento estou aqui. Continue abençoando o seu filho, que Deus vai continuar te abençoando, minha mãe. Meu pai também está presente, o primeiro profeta de Deus, que disse que eu iria ser um pregador. Levanta a mão aí, pai. Glória a Deus, que Deus continue abençoando sua vida. Amados, abram as vossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 10. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 10. Que nos diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, ou nunca vimos coisa igual. Amém. Amados, nesta noite, nós estamos diante de um tema, e esse tema não é limitado somente à semana da Ebon, mas sim, durante todo esse ano, no departamento da Almadeg. O tema, ele é servir, inspirar e amar como Jesus. E nessa noite eu já quero começar falando do nosso maior exemplo. Nessa noite eu já quero começar falando da nossa maior inspiração, o nosso Jesus. E nesse momento, eu quero retornar para o primeiro livro da nossa Bíblia, livro de Gênesis, Bereshit, o princípio. Quando nós vamos ver o nosso Deus, Ele cria o homem e dá uma ordem para esse homem que tinha por nome Adão. Ordem essa era a seguinte: Adão, você não pode comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Amados, essa morte não se limita simplesmente à morte física, mas também à morte espiritual.
a separação entre Deus e o homem. Deus orientou, Deus deu uma ordem. E ele ainda disse: se você desobedecer essa ordem, eu já vou lhe contar a consequência. Você vai morrer. Vamos para o capítulo de número 3 do mesmo livro de Gênesis. Quando nós lemos o capítulo, eu particularmente tenho por mim que é um capítulo triste, mas ao mesmo tempo um capítulo que nos traz uma esperança. O capítulo de número 3 de Gênesis vai nos relatar sobre a queda do homem, onde a mulher, ela deixa ser enganada por Satanás, que utilizou como instrumento uma serpente. Essa mulher, ela comeu desse fruto proibido e também compartilhou desse fruto com o seu esposo, com o seu marido, Adão. Eles desobedeceram. E amados, quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, o sofrimento ele vem. Como eu disse, ocorreu agora essa separação. Deus e o homem agora está separado por meio da desobediência. Mas ainda há uma esperança nesse capítulo. O próprio Deus vai nos dizer que da semente da mulher viria alguém que pisaria na cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. É nos dado uma promessa e nós vamos agora sair do livro de Gênesis e ir para o livro do profeta Isaías, o qual irá dizer que uma virgem dará luz a um filho, e esse menino se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Vamos sair agora do Antigo Testamento, não é Velho Testamento, Antigo Testamento. E vamos entrar agora no Novo Testamento, o cumprimento dessa promessa. Nós vamos ver que Jesus, ele nasce. A promessa, ela se cumpre. Jesus se esvazia de toda a sua glória. Venha para essa terra, 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus. Há muitos que dizem que Jesus ele não pode ser considerado 100% homem, porque ele não pecou. Mas nesse momento eu estou aqui para afirmar que de uma certa forma está até certo. Jesus ele não pode ser considerado só simplesmente um homem, mas ele deve ser considerado o exemplo de homem perfeito, porque o que o primeiro Adão não fez, Jesus ele fez. Foi obediente até o fim. Foi obediente até o fim. Jesus ele cresce. Sim. E quando Jesus ele cresce, é muito interessante que a Bíblia vai nos dizer que ele vai assumir o seu ministério em torno de 30 anos de idade. Quando nós vamos para a cultura judaica, lá para eles, 30 anos é uma idade onde a pessoa está de fato preparada para assumir uma responsabilidade, para assumir um ministério. Mas nessa noite eu não quero me prender à cultura judaica. Nessa noite eu quero te dizer que quando Jesus ele assumiu o seu ministério, teve cura. Quando Jesus, ele assumiu o seu ministério, fez grandes milagres. Quando Jesus, ele assume o seu ministério, tem libertação. Quando Jesus assume o seu ministério, pecados são perdoados. E Jesus, ele assumiu o seu ministério com perfeição. E diante de tantos atos que o nosso Jesus ele fez, nós nos deparamos em Marcos capítulo de número 2,
onde havia uma pessoa necessitada, precisando de um milagre. E o homem dos milagres estava ali. Um paralítico. Esse paralítico estava precisando de uma cura. Ele tinha a sua limitação. Ele precisaria agora de um agir sobrenatural da parte de Deus na vida dele. Só que tem algo que eu quero dizer nessa noite. Quem sabe você chegou aqui nessa noite também semelhante a esse paralítico. Como assim você está falando que eu não estou conseguindo andar? Não. Quem sabe a cura que você precisa talvez não seja física, aparente aos nossos olhos, mas seja uma cura de uma ferida na alma. Eu quero te dizer que essa não é uma noite comum. A sua cura pode estar aqui neste momento. Então, amados, esse paralítico precisava se achegar até Jesus. Só que por meio da sua limitação, ele não poderia chegar sozinho. Ele precisaria de alguém para auxiliá-lo e carregar para o lugar onde Jesus estava. Jesus estava em uma casa, então precisaria de alguém para levá-lo até Jesus. E nesse momento entra algo muito importante nesse texto. Nós vamos perceber que pelo menos 4 homens, como o texto cita, pega esse paralítico e vai levar até Jesus. E eu quero parar um pouco nesses 4 homens e tenho a liberdade para dizer que eles eram os 4 amigos do paralítico. E nessa noite eu já quero aproveitar que você está aqui dando glória e aleluia e te perguntar: que tipo de amigo você tem permitido entrar em sua vida? Que tipo de pessoa você tem dado acesso ao seu coração? Que tipo de pessoa você tem permitido saber dos seus sonhos? Pessoas que entram na sua vida, que você olha e fala: é inocente? Ela não é capaz de fazer isso comigo? Nessa noite eu te digo que é capaz de fazer isso até pior. Cuidado com quem você dá a chave do seu coração. Muitas pessoas hoje estão sofrendo com isso. Muitas pessoas hoje têm a vida toda bagunçada, porque quando chega um problema, ao invés de contar para Deus, vai contar para qualquer pessoa. Mas Deus me traz aqui nessa noite para dizer: primeiro conte a Ele, primeiro conte a Ele, primeiro conte a Ele. Quem quer te ver bem a Ele, conte a Ele. E quero aproveitar e te fazer outra pergunta. Que tipo de amigo você tem sido? O negócio vai apertar agora, mas eu tenho que falar. Que tipo de amigo você tem sido? E nessa noite, eu quero citar aqui o primeiro tipo. Me pergunte qual? Está muito tímido. Me pergunte qual? Vou falar. O primeiro tipo é aquele que é um crente. É o primeiro tipo de amigo. Só que ele é crente só dentro da igreja. É aquela pessoa que ao invés de atrair os de lá de fora para vir aqui para a igreja, muitos olham para ele e falam: eu que não quero ser como ele. Ao invés de ser um exemplo, de ser uma inspiração, assim como Jesus foi, como é o tema desta É Bom, essa pessoa tem feito tudo errado. E muitos olham para ele e falam: o quê? Se for para ser crente igual a ele, eu prefiro ficar da mesma forma que estou. Porque ele sabe da verdade, mas vive desobedecendo. Eu ainda não tenho contato com essa verdade, talvez há esperança a mim. Agora, de que adianta eu conhecer
e ficar do mesmo jeito dele. Do que adianta eu saber da verdade e adulterar igual ele? Do que adianta eu saber da verdade e prostituir igual ele? Do que adianta eu saber dessa verdade e beber escondido para pastor não ver? Tem gente que vai escondido com medo do pastor ver. Mas nessa noite eu quero te dizer algo. Não se preocupe com o pastor não. Não se preocupe com o obreiro não. Se preocupe com Deus. Porque onde o pastor não vê, Deus vê. Onde o obreiro não vê, Deus vê. Essa tem que ser a sua preocupação. Vigia, crente. Quero falar sobre o segundo tipo também. Falando aqui, possa ser que você pense que é até diferente, porque de fato é outro extremo. Mas nessa noite você vai perceber que não é tão diferente como você pensa. Já é aquele que estufa o seu peito. Não estou dizendo que não é para você estufar o peito, não, porque se ficar corcunda dá dor na coluna. Mas aquele que além de estufar seu peito, levanta o nariz e fala, eu sou santo demais. É aquele que tem medo até de cumprimentar a irmã da limpeza, porque é perigoso se cumprimentar, tem que deixar a mão de molho pelo menos uns 5 dias para desinfectar, para tirar a bactéria da mão. Porque ele é santo, mas os outros são imperfeitos. Porque ele é santo, mas os outros são pecadores. É aquele que diz, eu posso. É aquele que diz, eu faço. É aquele que diz, eu sou. Aí Deus me levanta como profeta na terra para dizer nessa noite que as coisas só vão começar a andar na sua vida quando ao invés de você dizer eu posso, você abre a tua boca para dizer ele pode. Ao invés de você abrir a tua boca para dizer eu faço, você vai abrir a tua boca para dizer ele faz. Ao invés de você abrir a tua boca para dizer, eu sou, você vai falar, eu não sou, mas Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Só Ele é. Só Ele é. Só Ele é. Mas que Ele é o Deus que liberta. É o Deus que capacita, é o Deus que levanta, é o Deus que muda a história, é o Deus que tira toda a impureza, Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. E eu tenho uma notícia para você, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite, porque a presença dEle é real em nosso meio. Só que aquele paralítico, ele encontrou bons amigos, porque os amigos do paralítico estavam importando em levá-lo para mais perto de Jesus. Percebeu a diferença aí? Não, vamos te levar para perto de Jesus, rapaz. Só que algo acontece. Eles chegam até onde Jesus está. A casa, ela está cheia. Porque Jesus estava ali na casa ensinando. Aqueles amigos do paralítico poderiam muito bem dizer o seguinte: olha, não tem como entrar. Nós te trouxemos até aqui, mas a casa está cheia. Não tem nem como ficar na porta, quanto menos na janela. Está cheia. Poderiam muito bem falar com aquele paralítico: fica aí, se vira, a gente vai embora. Mas eu tenho a liberdade de pensar
que aqueles homens não disseram isso, mas no íntimo deles estava algo martelando no coração, dizendo o seguinte: olha, nós te trouxemos até aqui, e nós sabemos que o teu milagre ele não foi ontem, e nós temos a certeza que não vai ser amanhã, porque o seu milagre é hoje. O seu milagre não foi ontem, eu sei disso. O seu milagre também não vai ser amanhã, porque Jesus está na casa, e onde Jesus está tem milagre. O seu milagre pode ser hoje. O seu milagre pode ser hoje. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, mas será? Nessa noite toda a sombra de dúvida é arrancada da sua mente, porque Jeová tem liberdade para operar aqui neste lugar. Ele tem liberdade. Ele tem liberdade para operar. Só que como a casa está cheia, alguns pegam aquele paralítico, os amigos, e tem uma grande ideia. Vamos descê-lo pelo telhado. Vamos descê-lo pelo teto. Aí eles sobem lá em cima. Eu fico imaginando eles abrindo aquele buraco em cima do teto lá e muitos olhando. Meu Deus, o que é que eles estão fazendo? Coitado do irmão, ó. Estelhando o teto do irmão. Abrindo buraco no teto do irmão. Muitos questionando. Só que algo diferente. Jesus também estava na casa enquanto eles estavam abrindo o buraco lá em cima. Só que Jesus não estava questionando, não estava criticando. A Bíblia é bem clara a nos dizer que Jesus via a fé deles. Tem gente que não vai entender a sua atitude. Jovens, tem gente que vai olhar para você, que vai olhar para nós e vai dizer: o quê? Eles estão perdendo tempo. Eles estão perdendo a juventude. Pessoas que não entendem. Olha só a atitude dela, a atitude dele. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas está na igreja. Você está perdendo a sua juventude. Nessa noite, tenha em mente. Se quando alguém querer mexer com você falando: olha, você está perdendo a sua juventude, tenha como resposta o seguinte: se perder a juventude é garantia que eu vou para o céu, eu perco a juventude, mas não perco o céu. Eu perco a juventude, mas não perco de encontrar com meu Jesus lá no céu. Perca a juventude, mas não perca a presença. Perca a juventude, mas não perca o céu. Agora vai para os obreiros. Aquele momento que muitos começam também a criticar e a dizer: está errado. O obreiro se dedicando tanto, reconhecimento nenhum. Mas crítica são muitas. Nessa noite eu quero dizer algo para vocês que estão aqui. Se o que vocês estão fazendo está agradando a Deus, não se preocupe com o que vão falar, não se preocupe com o que vão dizer, porque quem chamou está contigo. Pode se levantar quem quer que seja, mas foi Deus que te chamou. Não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de permanecer firme onde Deus te colocou. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Vou sair da igreja porque fulano está olhando torto para mim. Você está aqui na igreja não é por causa de fulano, você está na igreja por causa de Jesus. Vai perder a salvação por causa de qualquer pessoa. Seu lugar é aqui.
Aleluia. Então desce aquele paralítico. E quando desce aquele paralítico, Jesus ele diz: os seus pecados estão perdoados. Isso me chama muita atenção, amados. Porque quando nós vamos ler, nós vamos perceber algo. Ele foi para Jesus atrás de cura. Mas Jesus primeiro ele diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu imagino a surpresa daquele paralítico, satisfeito porque os seus pecados foram perdoados, mas olhando para si mesmo, observando, mas eu ainda estou paralítico. Refletindo sobre isso, o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Nem sempre o que a gente pede a Deus, Ele irá nos dar, sabe por quê? Porque o que talvez você quer, não é a vontade de Deus. O que você quer, não é o que Deus quer para você naquele momento. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe melhor do que você. Tem horas que você até estranha e fala: não, mas eu pedi uma coisa e veio outra. Por que disso? É Deus falando: olha, você me pediu o que você quer, mas eu estou te dando aquilo que você precisa. E o que você precisa agora é desse processo que você está passando. Sabe para quê? Para que você tenha estrutura para lidar com as bênçãos de Deus em tua vida. Ele te ama tanto que está te permitindo passar por esse processo, sabe por quê? Porque Ele não quer te perder. Muitos, depois de receber a bênção, viram as costas para Deus, viram as costas para a igreja e saem e vai embora. Mas Deus, Ele está olhando para você e dizendo: eu não quero te perder, filho. Suporte o processo. Continua. O que eu preparei para você, além do que você tem me pedido. Mas é preciso ter estrutura. Não pode ser de qualquer jeito. Então não questione o trabalhar de Deus em tua vida. Não questione. Só que muitos começam a questionar Jesus naquele momento. Mestres da lei estavam ali. Os mestres da lei. As pessoas que tinham conhecimento. Mas diante daquela ocasião, eles olharam aquela situação e começaram a questionar: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele está pensando que é Deus? Imagine Jesus olhando e falando: acertou. Só que aí Jesus resolve operar e falar: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: ei, levanta, pega a tua maca e anda, e anda, e anda. O paralítico levantou. Pegou a sua maca na vista de todo mundo. O povo tudo olhou, ficou espantado com aquela situação e disseram: nunca vimos coisa igual, nunca tinham visto mesmo. Até Jesus chegar no ambiente, até Jesus se fazer presente na casa. E se tem uma coisa que Ele está, é presente aqui neste lugar. Se tem uma coisa que Jesus está, é presente aqui na casa. É presente aqui na casa. Quer ser renovado? Ele renova hoje. Quer ser curado? Ele cura. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Tem uma novidade. Ele ainda batiza. Ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Juventude, uma mensagem para vocês aqui. Teve um determinado tempo em que eu fiquei triste. Sabe por quê?
porque fiquei sabendo que muitas pessoas estavam dizendo que a nossa juventude é uma juventude do chão, é uma juventude perdida, uma geração acabada. Olhei aquela situação e falei, então peraí que eu vou contar para quem sabe. Fui falar com Deus. Falei, meu Deus, é isso mesmo? Eu faço parte de uma juventude no chão? Estão dizendo aí que nós somos uma geração de perdido. Aí Jeová resolve bradar lá no meu quarto e fala assim: filho, o que para eles vocês são uma geração no chão? Eu tô levantando o jovem. Eu tô levantando o jovem para resgatar perdidos. Eu tô levantando jovens para curar enfermos. Eu tô levantando jovens para salvação de alma. Ele levanta, ele levantou paralítico e ele também vai levantar essa juventude. Nós não somos do chão, nós não estamos no chão. Deus que nos chamou, Deus que vai nos capacitar para bater de frente com as ideologias satânicas que esse mundo quer impor contra os nossos jovens. Mas aqui há uma igreja que tem peito para ir na frente, porque nós não estamos sozinhos. Quem está conosco é Deus. E quando Deus está na frente, tive algumas experiências com Deus também esses dias. Eu sou novo, 20 anos de idade. Eu falo isso porque o pastor está aqui. Ele me apresentou quando eu nasci. Muitos obreiros que estão aqui, o que eu tenho de idade, eles têm o dobro só de ministério. E tem que respeitar. Tem pessoas que estão aqui que me viram na barriga da minha mãe. Mas eu tenho experiência com Deus também. E em um determinado momento eu resolvi falar com Deus. Eu falei com Deus: olha, eu vou parar para pensar um pouco aqui sozinho. E lá vai eu pensar e querer responder as minhas perguntas. A minha dúvida era a seguinte: qual o lugar mais alto que o homem pode chegar aqui nessa terra? E eu mesmo fui inventar de responder. Eu falei a mim mesmo: já sei. O lugar mais alto que o homem pode chegar nessa terra é na cadeira de presidente. O Espírito Santo resolveu participar dessa conversa também. Entrou e falou: não. Falei: então peraí, já sei. O lugar mais alto que o homem pode chegar nessa terra é no trono de rei. O Espírito Santo resolveu dizer mais uma vez: não. Aí eu falei: então qual é o lugar mais alto que o homem pode chegar aqui nessa terra? O Espírito Santo falou comigo: sabe qual é o lugar mais alto que o homem pode chegar nessa terra? É de joelho na presença de Deus. É de joelho na presença de Deus. Porque quando o crente está de joelho, pode se levantar Satanás, os seus demônios, o inferno todinho, mas a vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. O crente de joelho tem poder, porque o Todo-Poderoso responde oração. E nessa noite eu quero convidar a se colocar de pé. Quero ver se tem pelo menos 5 pentecostais aqui para entrar comigo nesse mistério. Aleluia, glória a Deus. Tiago, faz favor, Tiago. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É, pastor. Muitas pessoas, pastor, estão olhando para Guanambi e falando assim: não,
essa igreja tá fria demais. Tem gente que tá olhando e falando isso. Aqueles que gostam de falar, sabe? Tá olhando e falando. Uma vez um veio me falar isso, eu falei desse jeito com ele. Ah, é? Aí ele falou, porque no culto de doutrina na igreja minha lá, a gente pula, a gente roda. Aí eu perguntei para ele, pastor, tá bom, mas e quando termina o culto de doutrina, o que você aprendeu? Ele ficou quieto, não soube me responder. Nessa noite eu quero dizer, toda frieza espiritual vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Porque na Assembleia de Deus de Guanambi ainda tem fogo, ainda tem fogo, ainda tem fogo, ainda tem fogo, ainda tem fogo aqui, ainda tem fogo ali, tem fogo. E nessa noite eu quero te dizer, Jesus pode renovar, Jesus pode batizar, Ramadakayas tubideramanayastai, Jesus pode curar, Ele pode, mas é preciso nessa noite exercitar a tua fé, é preciso nessa noite adorar, é preciso nessa noite glorificar que Jesus Ele opera, Jesus cura feridas, Jesus liberta. Fica aí em Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Eu mandarei. Aqui você é livre para adorar. Aqui você é livre para glorificar. E temor, cante, vai. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos do vento soprou. Recebe nessa noite aí. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. E vem como labareda de fogo. Espírito que desce como fogo, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, em Pentecoste, em Pentecoste, e enche-me de novo, de novo. Aqui é uma igreja pentecostal. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Deus, e enche-me de novo. Eu tive uma visão aqui, bem baixinho. Sabe, naquela porta ali, entrou uma luz branca tão forte, e ela começou de lá pra cá. Toca nele, Jesus. Tomando conta da igreja. Toca nela, Jesus. Tomando conta da nave. É a glória de Deus que está aqui. É a glória de Deus que está nesse lugar. Espírito
que desce. Glória a Deus. Nessa noite eu quero perguntar se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Alguém que ainda não fez esse voto. Jesus, eu te aceito. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero que o Senhor me liberte. Essa noite é uma noite de salvação. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu só sei que essa é uma noite oportuna. Talvez você também já aceitou, mas nessa noite deseja reconciliar com o Senhor. A chance é essa. A oportunidade é essa. Nós te aguardamos e iremos orar por você. Nós aguardamos e iremos te receber de braços abertos, assim como o nosso Jesus nos recebeu. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Que quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Quer retornar aos caminhos do Senhor? Essa é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade. Jesus, Ele pode mudar a sua história, mas é preciso de uma atitude. É preciso de uma atitude. Saia do teu lugar e vem aqui que nós estaremos orando por você. Tem alguém nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, te agradeço por tudo que o Senhor fez. O Senhor não mudou. O Senhor ainda é o mesmo. Ontem, hoje, amanhã e eternamente. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Continue nos abençoando. Continue nos enchendo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite. E estamos disponíveis a fazer a tua vontade aqui nessa terra. A nossa geração não é uma geração perdida, mas é uma geração que Deus levantou para resgatar os perdidos. Agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Jessé por esta palavra maravilhosa. Deus abençoe a todos.